o desenvolvimento local, quanto a mim, em termos nacionais e também locais, vejo da forma que se tem que valorizar dois aspectos principais. É as pessoas e o seu saber. E depois temos um terceiro, que é sempre importante, que é a parte do património natural e cultural que nos envolve. Porque fazer um edifício pode-se fazer em qualquer lado, mas ter umas salinas ou ter uma serra com estas características só existe aqui. Ah, não, nunca fiz isso. Então, dê-me licença, para eu ver o que é que consigo fazer aqui assim. Bom dia! Bom dia! Estás contentes ou não? Vem que mesmo diz que está a dizer a mesma coisa. Pastor, chega! Pastor. Então, a Rota dos Pastores, o que é que pretende? Pretende, por um lado, valorizar a atividade de pastor, ou seja, trazer pessoas com outras formações, etc., a conversar com o pastor e andar um dia com o pastor, também para perceber o que é esse trabalho aqui na Serra dos Candeeiros, mas, por sua vez, também o próprio pastor sentir-se a sua autoestima, porque realmente é um trabalho que pessoas com outras formações, etc., vinham dar valor. Portanto, esse é um dos principais pontos, ou seja, conciliar a atividade tradicional como componente de inovação, que é como é que o pastoreio é importante para a conservação da natureza. Não sei se tem vindo a reparar agora nesta última parte onde os animais não havem passos mais. O que é que acontece? Havia esta passagem estreita que eles, à medida que vão passando, há sempre, como estão a ver agora, vão comendo para os lados, não é? Então o que acontece é que vão alargando esta passagem. Ou seja, é este o processo que se pretende naquilo que é as faixas de descontinuidade na prevenção dos fogos florestais. É só aqui, mas o outro lado já não tem. O senhor aqui tira o leite, aqui as ordenhas também? É tudo. É complicado. E quando elas é que é tudo a parir, ainda é mais complicado ainda. Às vezes não se querem. E aqui Queres todos. Não, o problema que tem aqui é quando paire e a mãe morre e temos de andar sempre a aumentá-los. Pois é. Por sua vez, o facto de ser de uma cooperativa e de uma secção que é a Silvopastorícia e Ambiente, criada especificamente para este projeto e para esta dinâmica, também, logo, os cooperantes são, digamos que, os detentores deste rebanho. Logo aqui são também o processo comunitário passa por aqui, digamos, com um bocadinho de inovação daquilo que era antes, mas nesta perspectiva de que pertence a várias pessoas. Aprendi coisas, se calhar, muito simples, que não se aprendem na escola, mas que fazem todo o sentido a serem aprendidas. Por exemplo, fazer um ofício. Fazer um formulário de candidatura a um projeto, tanto do IPJ como de outras áreas, desde o APRODER e isso assim. A gente não aprende isso na escola. Uma pessoa que, se quiser fazer um projeto, diz que não sabe fazer um projeto. Não sabe como é que há de, por exemplo, fazer um projeto para buscar apoio. Eu aprendi isso aqui. É uma coisa, se calhar que para mim é banal neste momento, mas foi graças a esta convivência, este associativismo e aprender, que eu consegui aprender, pronto, esses conceitos e como é que se faz um projeto. Foi a nossa metodologia de trabalho durante todos estes anos, a participação das pessoas, e então o projeto cresceu, portanto, baseado nas pessoas, na caracterização dos problemas e na proposta de soluções. Quando, com a evolução, portanto, se começou a ouvir falar na economia social e solidária, no desenvolvimento local, na sustentabilidade das organizações em meio rural,
nós já lá estávamos. Na nossa cidade, no nosso concelho, quer queira ou quer não tem o rótulo na testa, porque vem do ensino dito oficial com esse rótulo. E se calhar até nem tem nada diferente dos outros miúdos. Poderão eventualmente ter uma capacidade de aprendizagem um bocadinho mais lenta. Só que no ensino oficial, num universo de 30 alunos, e pelo que se consta vai aumentar agora, por cada turma, se nesse universo de 30 miúdos houver 5 ou 6 que não acompanham o ritmo, passado 2 anos já não tem hipótese. Mesmo que eles queiram, já não têm bases. E a partir daí, como é que ele dá nas vistas? Brigando com o colega, maltratando o professor, ofendendo o auxiliar da ação educativa, já está escrito na testa Gandim. E a partir daí, pois é uma bola de neve. Quanto mais rola, mais ela aumenta. Toda a gente tem mais habilidade para determinadas coisas, menos habilidade para outras determinadas coisas. Nós aqui, a nossa função é saber encaminhá-los para aquilo que a gente acha que eles possam rentabilizar melhor. Tendo em conta sempre a opinião e a vontade deles, porque estamos a trabalhar com estímulos e temos que ter isto sempre em conta. Agora, a maioria destes miúdos que chegam aqui rotulados, quando se começam a perceber que afinal não têm tantos problemas assim, afinal sabem fazer coisas que também são úteis, é um fator de descanso para mim, porque eles automotivam-se. Mudar atitudes motiva-nos. A própria inclusão de um espaço organizado induz a um conjunto de outras coisas mais. Ou seja, não é só ter um espaço organizado porque é um espaço organizado porque é bonito, não, é porque os obriga a pelo menos a sentirem-se que estão organizados. E depois é um acréscimo, é como um urbanismo, no fundo, é uma arquitetura, entre aspas. E temos criado aqui uma coisa que é engraçada, que é o tutor de cultura, ou seja, as culturas vão-se fazendo e cria sempre 3 indivíduos que são tutores dessa cultura, ou seja, são responsáveis por essa cultura. E eles depois fazem uma pequena pesquisa, acompanhados logicamente por mim, e depois expõem ao grupo toda esta informação importante, coisas detalhadas importantes, temperaturas, ciclos de germinação, ciclos de vida, pronto, etc, etc. Há um conjunto de coisas que vão aparecendo e são eles próprios que vão fomentando esta procura e, no fundo, passar a informação aos colegas. Sou meramente uma ponte de alguns conhecimentos que também não tenho todos e ainda bem que não os tenho. Na empresa, que é a nossa função, efetivamente, ou seja, colocá-los na empresa, efetivamente saem com formação para estar numa empresa tanto de jardinagem, na área que é da jardinagem, como na área da agricultura, ser auxiliar de executar com perfeição e com autonomia. Pronto. Isso é a indicação que nós, no fundo, queremos ter. Não é? O empreendedorismo social, para nós, tem esta vertente de não excluirmos da nossa capacidade de atuação aquilo que as pessoas com deficiência intelectual e os grupos vulneráveis são capazes de fazer. No fundo, é utilizar o total potencial de trabalho, de criatividade e de ação destas pessoas e usar isso como produto final útil e usar isso como uma prestação e uma participação social e comunitária. É aí que eu vejo que é a importância do que nós podemos fazer na nossa ligação com a comunidade. Não é estarmos apenas à espera que a comunidade entregue e participe na organização, é nós vermos qual é a parte que nós igualmente podemos colaborar e prestar na comunidade e, no fundo, sermos capazes, nós, porque melhor conhecemos as pessoas, de utilizar todo o seu potencial criativo e de trabalho ao serviço da comunidade.
de hoje a gente pergunta o que é que queres ser, o que é que queres fazer, quais são os teus planos, os teus objetivos, e quase sempre a primeira resposta é não sei. E um não sei muito despreocupado. Isso associado a uma necessidade de satisfação imediata, não é? Uma baixa tolerância à frustração, uma tendência logo para reagir, ou seja, como se não tivessem, ao mesmo tempo que não têm a tal iniciativa para pensar, para definir, para projetar, acima de tudo, para pensar no dia da amanhã. São miúdos muito presos ao dia presente, não é? Ao dia de hoje. Lisboa! Há na Maia, que é mais perto, se vocês Sou da Maia Jovem! Lisboa tem mais animais! Tem mais animais! Vais escrever, mas não? E aí é muito melhor! Um de cada vez. Dá uma volta de avião. Podíamos ir a Paris! Não sei Nós faríamos de Natal uma semana! Era, não sei. Isso só vou eu! Se temos filhos de Vai-se mandar. O que nós temos combinado para fazer agora é importante que sejam os líderes e que sejam os educandos a construir as coisas que se passam na instituição, certo? Nesse sentido, vocês, enquanto líder de cada comunidade, iriam construir ali o placar do projeto educativo. Como o projeto é para 3 anos, nesta parte daqui para lá vai estar a linha inventária a aparecer 2012-2013 o eu, 2013-2014 o outro e depois 2014-2015 o mundo. Já éramos todos. Pronto. Nesta parte aqui, o que é que vai servir esta parte aqui? Esta lilás. Lembram-se que nesta parte do projeto é sempre importante os educantes perceberem o que é que se passa aqui na casa. E então é nesta parte aqui que vamos fixar as atividades, os eventos e tudo o que se passa na casa. Fazemos aqui na agenda. Aqui, estes quadradinhos, para que é que será? Cá para mim deve ser o calendário. Não dos estudantes. É estranho serem 5, certo? E por acaso a casa tem 5 comunidades. E não é estranho também serem colaboradores? Não. E também não é estranho serem 3 blocos? Pois. É para que as produção não... E são 5 líderes. Cada comunidade. Temos sempre procurado dar mais importância à parte individual, ou seja, olhar para cada um como um ser único, não é? E como alguém que merece toda a nossa atenção e que naquilo que a gente puder individualizar e especificar para ele, a instituição deve ter esse cuidado, aliás, deve ser um dever. Nós temos aqui cursos de formação, por exemplo, certificados da Cisco, temos atividades didáticas, mas temos algumas palestras, por exemplo, sobre segurança da informática, segurança nas redes sociais. Jogamos, por exemplo, aqui alguns jogos didáticos, nomeadamente Poverty is not a game, que os ensina, de certa forma, a serem independentes, a tomarem decisões da vida cotidiana, essas coisas todas. Olha para mim, pá. Foste tu que fizeste isso? A sério que fiz? A sério? Quanto tempo demoraste a fazer? Um dia? Tiveste um dia para fazer isso? Boa. Inteiro. Eu não acabei a casa. Ainda não acabaste? Não. Os meninos saíam daqui todos preparados para a vida. Agora, há para aí muito homem de sucesso que foram criados aqui e trabalhavam e aprendiam. A partir dos 15 anos vinha para aqui. Depois deixei de estudar aos 17. Comecei a fazer blocos. Depois comecei a aprender nas máquinas. E agora sei mexer em tudo. De facto, o social não é no seu objetivo que tem que ser inovador, porque o objetivo do social só pode ser a promoção humana. Se não deixa de ser social. Pode ser tudo, menos social. Agora, o que o social tem que ser inovador é no método, é nas formas como faz a promoção humana. E aí, se o social não for inovador, corre um sério risco de continuar a querer dar respostas
a querer dar remédios que sempre deu, mas que a complexidade e aquilo que é o aprofundar do ser humano no dia de hoje já não comporta determinadas respostas. Então a ideia era, vamos agarrar num edifício e vamos tornar uma coisa possível com pouco dinheiro e muita criatividade. E fazer uma coisa, vá lá, que servisse de exemplo, de modelo, um trabalho de estudo, era um trabalho de campo e que também fosse a prova provada de que de facto é possível fazer de outra maneira. Curiosamente, nós tivemos esta conversa e um mês depois tínhamos um telefonema de Franco, que é a vice-presidente da Associação Renovar a Moraria, a dizer que eles tinham um edifício camarário que estava muito degradado e que eles gostavam muito de ter a nossa ajuda e vamos lá ver o edifício, nós estamos muito entusiasmados. E eu curiosamente disse pá, se calhar este é o edifício manifesto. O projeto Edifício Manifesto associou no seu processo integrou um serviço educativo como a Escola do Bairro da Moraria. Na Escola da Rua da Madalena, de primeiro ciclo, criámos uma espécie de história à volta do processo de transformação do edifício e trabalhámos com 4 turmas do primeiro ciclo, do primeiro ao quarto, durante o ano letivo passado, trazendo-os ao edifício e fazendo oficinas no edifício e na escola e explicando, primeiro perguntando, não é? O que é que acham que seria intervir e transformar um edifício, como é que se faz isso, não é? No fundo, para eles tomarem conhecimento com o que nós fazemos. E depois pondo-os a fazer um bocadinho daquilo que nós fazemos, que é que ideias é que nós podemos ter para aqui, como é que podemos representar. E depois a avaliação final, que é levá-los lá para ver o que se fez. O Edifício Manifesto começou a fazer parte das suas vidas, não é? Portanto, eles perguntavam quando é que vai haver mais atividades do Edifício Manifesto. Portanto, ainda perguntam quando nos encontram. Então, quer dizer que aquilo ficou de alguma forma gravado e gostavam de continuar, não é? Porque a certa altura o Edifício Manifesto podia ser a continuidade da escola, onde se fazia os trabalhos de casa, podia ser um sítio para brincar, podia ser uma sala de filmes para animais, quer dizer, foi uma série de coisas na cabeça deles. Portanto, houve aqui uma participação muito intensa. A artéria é uma construção sobre um problema. E o problema é a reabilitação, o esvaziamento das cidades, o património que é deixado vago porque não há pessoas que trabalhem com ele, não é? Que invistam. Não é? Parece que de repente é um problema também porque se geram dificuldades à volta disso e nós achamos que não. Se nós tivermos um país com pessoas que são capazes de exponenciar a sua própria profissão, que tem a ver com o conhecimento adquirido durante muitos anos, não é? No fundo é um investimento que fizeram, melhores empreendedores teremos. No âmbito, no fundo é pôr-os ao serviço de um coletivo, não é? Aquilo que tu de facto aportaste, trazeres aquilo que foste desenvolvendo e isso também refletir para o coletivo, é construir. Empreender, não é? Tem a ver com a construção, e curiosamente estamos a falar de arquitetura, mas é nesse sentido que é, tu vais fazer para ti, claro, porque cresces, mas para os outros. Podem começar. Na casa da moraria, pais e mães, netos, avós, brincando com ousadia, podem aprender e nunca estar sós. Na casa da moradia tem um pouco de bairrista, sempre cheia de alegria, tem espaço para todos, tem alma de artista.